Oi, galera, sejam todos bem-vindos ao Hyperlink, o podcast do blog do Neurônio que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Hoje nós vamos falar com o ator, que mais que a gente pode definir o João? Artista, Performer, bailarino, influencer, muitas coisas e Tudo, amigo, né? Entrega tudo. entrega tudo. João Vitor. Bom, se apresenta aí um pouco, fala sobre você, mas primeiro seu nome e sua recomendação. Oi, gente, eu sou o João Vitor. A minha recomendação vai ser para que vocês me acompanhem nas redes sociais e consumam meu conteúdo, que é bem da hora. Bom, vou contar um pouquinho sobre mim. Sou o João Vitor, eu tenho 21 anos, já fiz muita coisa na minha vida, apesar de ter 21 anos só. Eu sou ator, sou bailarino, performer, creator, sou tudo e mais um pouco. Gosto de desafios, vivo inventando coisa nova o tempo inteiro, nunca faço a mesma coisa. Minha vida é essa, é uma loucura. Sou artista, geralmente falam, ai, mas você trabalha com o quê? Eu trabalho com arte. Tudo que envolve arte, eu trabalho. Não importa se é costurando, não importa se é desenhando, se é atuando, se é dançando, tô sempre envolvido com a arte, desde muito novo. E é isso, esse sou eu. Se apresentem agora, bancada. Eu sou a Flávia, gente rosa, né? Faço cinema aqui na SPM. E a minha recomendação de hoje é pra vocês acompanharem o Instagram da Neurônio, que tá muito divertido. A gente tá lançando várias sketches, várias coisas legais. Que é Neurônio SPM, acompanhem. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lau, eu faço PP na SPM e a minha recomendação de hoje é compre água pelo pH. Se for acima de 7, ela mata mais a sua sede. Isso aí. O eu Rodrigo tá em criativo. outro planeta. Como eu tinha dito, eu sou o Rod. Eu acho que eu não tinha dito, mas eu sou o Rod. Eu não entendi porquê, mas eu vou falar hoje também. Eu faço cinema. A gente nunca fala isso. É que você falou pra me apresentar, parecia que eu também era, sei lá, uma pessoa É porque super o João- importante. Não, é só o João aqui. O João deu uma introdução tão grande. E a minha recomendação do dia vai ser... Tome cuidado com pregos na parede. Ele É uma acabou de boa. rasgar a blusa. Acabei de rasgar minha blusa. Mas é isso. Bom, hoje a gente vai conversar com o João. Falar um pouquinho da carreira dele, das ambições dele, do que ele faz da vida, o que come, onde habita e Quem é essa pessoa? quem é essa pessoa. Eu acho que a gente pode começar contando como a gente conheceu o Joãozinho, Sim. que é muito interessante também. Começa aí, Quer lá. começar? Pra mim é muito engraçado que o Rod chama ele de Joãozinho, porque pra mim ele é só o João. Eu tenho um amigo de infância, o Giovanni.urbano. Sigam no Instagram. Olha, Ele é ciumento, ele é ciumento. Perdão. Com todo respeito. Mas enfim. E a gente estuda juntos desde que a gente tem 1 ano. Tipo, um dos meus melhores amigos da vida, assim. E o João, que tá aqui com a gente, ele, além de ser amigo de infância de alguns dos nossos amigos, ele também deu aula de teatro pro Roger. Mas aí ela deu spoiler da minha Desculpa, mas é que história. a parte mais legal é que... Enfim, aí olha a coincidência. O Giovanni começou a namorar o João. E foi, um pouco antes ou depois de eu entrar na SPM? Antes. Foi Tava fazendo antes, foi cursinho antes. ainda. Então, foi antes de eu entrar na SPM. E aí depois eu comecei a, conhecer os amigos de infância do João. Pois é. Muita Enfim, coincidência. pra mim é muito engraçado, porque eu fazia teatro na mesma companhia que ele, basicamente, a Oficina dos Menestréis. E eu lembro que um dia a gente tinha, o mesmo diretor há milênios que ele tava lá, milênios. E aí, me chega um dia um cara, um velho, E uma criança. e uma criança que, era 2 anos mais velha que eu, sei lá, 1 ano. Você tá com quantos, João? 21. 21. Dois, Você viu um como ele não ano, prestou um atenção, ano. ele se Um apresentou e falou que tinha 21 Um anos. ano e um pouquinho. Tudo bem, e 1 algumas ano e um coisas. pouquinho. E eu falei, quem que é esse? Eu achei que você era um aluno que tava querendo puxar saco Meu do Deus do Teto, céu. que era o nosso diretor, Não, e decidiu não faz sentar do isso. lado dele no palco, enquanto tava todo mundo na plateia. E aí ele apresentou, eu falei, entendi. Entendi. Foi, gente. Eu acho que um dos momentos mais caóticos da minha vida foi esse dia. Porque eu lembro exatamente de como me chamaram pra ir pra lá, pra dar aula lá. Me ligaram, o Deto me ligou um dia e falou assim, você quer ir? Eu falei, não tô fazendo nada à tarde, vou.
né? Tava no ensino médio, assim. Falei, vamos lá, vamos ver como é que é. E eu jurava que ia ser ok. E aí eu cheguei e me entregaram uma lista com, tipo, 3 páginas. E falaram, essa daqui é a lista de espera. Geralmente no primeiro dia vem todo mundo. E eram, tipo assim, 120 alunos pra uma turma. Meu Deus. Que cabiam 30. E aí, A gente eu fez caber entrei, de era num 60. teatro, assim, né, do colégio, que era um teatro razoavelmente grande. E aí, tava todo mundo, assim, que era, tipo, um ano... A primeira turma, né? Um ano mais novo que eu. E o resto das turmas eram mais velhos do que eu. E aí, eu sentado lá na frente, fazendo chamada de 120 pessoas por turma. Então, era muita gente mesmo. E eu fiquei, gente, eu juro, foi um dos dias que eu fiquei mais nervoso na minha vida, porque eram, tipo, pessoas da mesma idade que eu. E eu falava, gente, que credibilidade que eu tenho nesse ambiente, não tenho nenhuma. E aí eu fui lá, fiquei aqui, fiz a minha loucura. Eu tinha cabelo comprido na época, eu lembro que eu Nossa. amarrei meu cabelo no meio e falei, não dá pra ficar de cabelo solto aqui nesse lugar, tô nervoso. E aí, e aí dessas turmas a gente foi diminuindo e criando nova turma pra caber 200 todo novas mundo. turmas. Era muita gente. Mas era como muita assim? Tinha a gente. lista de espera, o povo ia sendo meio cortado? Como é que é? Não, Não entendi. É que era assim, basicamente. Lá você tinha que fazer inscrição pro teatro Uhum. e tinha que pagar. Hum. Nisso, tipo, tinham X vagas pra essa inscrição. Tanto é que, tipo, a gente ficava às 9 da manhã, é que nem o Blocks hoje aqui. Uhum. 9 da manhã, esperando o site abrir pra Uhum. conseguir fazer Tá. a inscrição. Inscrição. E aí, quem não Show conseguia, da Taylor Swift. É, É, eu ia falar era isso. assim mesmo. Porque quem não conseguia, ficava na lista de espera, só que, tipo, era um absurdo, gente. Porque eles era abriam muita gente. 30 vagas pra uma turma, tinha várias turmas já, mas eles abriam 30 vagas e esgotava em Então, menos mas de 2 como minutos. são 120 se são 30? Era Isso que assim, eu não entendi. eram Então. 30 vagas, eram 6 turmas quando a gente Ah, entrou. tá. Aí E cada por turma, idade? Cada, Divide era por idade, É. isso, sexto e sétimo, oitavo e nono, primeiro e segundo, Entendi. enfim. Ensino médio, quer dizer, né? Aí, era assim, cada turma dessa Uhum. tinha tinham 30 vagas. Uhum. A turma que eu lembro que o Rod fazia era uma das turmas mais concorridas, que era do oitavo e... Não, nono. é oitavo e nono, isso. Era oitavo e nono e era a turma uma das mais concorridas, que era de quarta-feira. E aí, nessa turma, quando a gente chegou, que era o primeiro dia da semana, a gente dava aula de quarta, quinta e sexta. Quando a gente chegou, eram os 30 matriculados e mais 120 na lista de espera. Porque essas pessoas, elas esperavam que as pessoas que fizeram a inscrição no teatro desistissem. E aí quem Ah, tá. desistia, subia a galera da lista de espera. É. E aí a gente entrou num caos, a gente falou, gente, tem muito aluno, não tem vaga, a galera não tá desistindo. E aí a gente abriu 2 turmas novas. Aí a gente saiu de... Até de É. turma. Aí a gente saiu de 6 e foi pra 8 turmas. Que legal. Eu lembro que quando me falaram, falei, que legal. Só que aí, tipo, meu horário de trabalho foi até 8h30 da noite. E era em São Bernardo. Não, então era um pouco você lembra longe. que nessa época a gente fazia... eu entrei nessa daí do oitavo e nono, e depois entrei... Eu não sei se você tava nessa, na aldeia, Sim, tava. Que Então. era a turma que ficava até 8h30. que era sexta Que era de sexta-feira. até as 8h30 da noite. Ou Nossa. seja, não existia O sexta-feira João na minha vida. Gente. Em casa, uma meia-noite, facilmente. Nossa, era Mas longe. era uma doideira. Quanto tempo de viagem, digamos assim? Então, eu tinha sorte, porque na época eu morava em São Caetano. Então É? eu não tava tão longe do Morumbi. Mas pra você sair de São Bernardo é impossível. Em qualquer horário do dia você não consegue sair de São Bernardo. Aquele lugar ali é tipo a Caverna do Dragão. Você entra e não É sai nunca. verdade. E aí, tipo, era um trânsito absurdo. Eu levava, tipo, 1h10 pra chegar na minha casa. Saía. Só que assim, a aula acabava 8h30, né? Até eu sair e Não. tudo. 9 horas da noite pegava um ônibus pra conseguir chegar em São Caetano, tipo, 10 e pouco. Aí não tinha vontade de fazer nada. Eu falava, vai, cansei, tô cansado, não vou sair hoje. Quanto tempo você ficou, tipo, dando aula, ajudando com as aulas? Eu comecei lá em 2017 2018. 17 ou 18. 2018 que foi o meu Everlegend. Então, 2018 e eu dei até 2020. Mas eles 21, chamaram pra fazer 21. o que lá, por exemplo? Dar aula, Então. mas aula Formei. de quê? Explica pra quem, Então, pra quem vamos não lá. faz ideia. Era assim, quando me convidaram, falaram assim, e o Deto, que é esse diretor, que é um diretor mais velho, trabalha com geralmente um elenco adulto, ele vai dar aula, vai voltar a dar aula numa escola, porque o Rafinha tá saindo. O Rafinha era o antigo diretor. Aham. Você conheceu o Rafinha, Flávia? Ah, é verdade, eu participei de um TCC, o Rafa, como é o nome? Rafa Bernardino. Bernardino, e ele foi um dos atores, ele é um Ele é um fofíssimo, fofo. maravilhoso. E aí ele dava aula lá. E ele tava saindo. Aí falaram assim: você pode ir pra ajudar ele? Você vai só ficar lá, ajudar, tipo, ajudar na chamada, ajudar na organização. Assim. Fazer tipo uma assistência de direção. Que ilusão Só você que quando. teve. E aí eu fui. Só que quando eu cheguei lá,
era assim, não tinha técnico pra fazer, tipo, luz e som. Meu Deus. Não tinha, porque geralmente eram alunos e esse ano não tinha os alunos, porque os alunos que faziam tinham se formado já. Não tinha técnico. Aí não tinha produtor. Quem fazia a produção era eu. Aí o Detro não tem noção nenhuma de coreografia. Nenhuma. Nada. Aí era tipo, João faz toda a parte de coreografia, porque eu já dançava na época. Aí eu comecei passando coreografia. E aí, com o tempo, a gente foi, tipo, equilibrando, ele foi assumindo uma direção geral de tudo, e eu, assim, fazendo meio que acontecer, sabe? Eu passava todas as coreografias, passava as emendas, falava, ó, daqui vocês vão pra cá, o texto é aqui. E eu sempre fui muito CDF, assim. Então a gente ia montar um espetáculo, eu estudava muito o espetáculo que a gente ia montar antes de montar. Porque estudava o roteiro, tinha tudo na cabeça. E o Deto montava 50 mil ao mesmo tempo, ele não tinha nada na cabeça dele. Era no freestyle. Na hora ele falava, mas o que que vem? Porque ele sempre teve um assistente do lado dele. E aí ele chegou e falava, o que que vem aqui? Aí eu falava, isso. E aí chegou um momento que era um musical que o Deto nunca tinha feito. Meu Tinha Deus. acontecido uma montagem que eu tinha participado. Não é verdade, gente? É, Nossa. que era o musical do Rod. E aí, tipo assim, eram 7 ao mesmo tempo acontecendo na escola. 7 musicais diferentes. Puta Eu acho que nesse ano foi 8, porque aí começou a ser 8. foram aí 8 teve isso. o meu último ano foram 10. É um absurdo. E aí, eram 8 musicais acontecendo ao mesmo tempo. O Rod tava numa turma de um musical novo, que tinha acontecido uma vez só. Eu tinha participado da montagem, o Deto não tinha nem assistido esse musical. Então ele não sabia pra onde ele ia, de onde ele vinha, quem era ele, qual era o nome dele. E aí foi, tipo, ali que eu comecei a tomar meio que a frente do projeto quase que todo. E aí, nos outros, eu ainda fazia um pouquinho mais a minha parte, que teoricamente seria auxiliar ele. Mas, e com o tempo foi passando e eu fui, tipo, assumindo meio que a direção, quase que geral. E o Deto dava uma olhada por cima e falava assim, vamos mexer nisso, vamos mudar isso, vamos aprovar isso ou não. Então, era assim, eu fazia acontecer e o Deto dirigia geral, assim, sabe? Que é o meio que acontece com quem faz isso no cinema é a mesma coisa, né? Quem faz o set andar é o assistente de direção. O diretor fala, é isso, não é isso, quero isso, não quero aquilo. Quem faz acontecer é meu assistente. No teatro é a mesma coisa. Então eu fazia acontecer e o Deto fazia essa supervisão geral. Mas foi uma das experiências mais legais, assim, da minha vida artística. Eu acho que foi isso, porque eu aprendi muito a lidar com acho que essa coisa sei lá, do tipo de pessoa diferente, sabe? Eram muitas pessoas muito diferentes, que tinham a mesma idade que eu, então eu fiz amigos lá pra vida que, enfim, eu tenho amizade até hoje e era todo mundo da mesma idade, então era muito gostoso, sabe? Eu era mais amigo deles do que do pessoal da minha escola, então... Você tinha 15 anos, 16, por aí? Não, eu tinha 16 anos. Nossa, e Tinha coordenava 16 tudo anos. isso, É, gente. pois é. 16 anos eu tava... Sei lá o que eu tava fazendo. Por uma questão pessoal, eu queria te fazer uma pergunta muito séria. Como que era o Rod como ator? Não, O Rod ó, era esforçado. como... Esforçado. Ele era péssimo, Não, mas ó, ele era ó. esforçado. É tipo quando a Não, mãe eu vou- vê o trabalho da criança e fala, Fazendo "Nossa, é coreografia. diferente." Eu vou É defender, um eu vou Rod. defender o Rod. Era assim, ó. A gente tava montando um musical do Michael Jackson. Não, esse daí eu deletei da minha aí- cabeça. Eu literalmente E aí, eu não quero era assim, considerar as coreografias, a gente fez... Esse musical foi construído junto com a Millennium Dancing Complex Brasil, que é uma Uau. Nossa. escola de isso. De dança dança. super, tipo, Eu já vi famosa alguma- fora do Brasil. Sim. Aí eles vieram pro Brasil e aí, tipo, montamos em parceria. Então, os coreógrafos que fizeram esse musical, eles trouxeram uma complexidade a mais nas coreografias. E decidimos que íamos fazer essa peça na escola, com essa complexidade. Tinha... São Bernardo, eu não sei o que acontece, mas 90% das meninas de São Bernardo fazem balé. Então, É isso era verdade, positivo, Porque lá tem uma concorrência enorme. tinha gigantesca. muitas bailarinas no elenco. Mas quem não era bailarino tava, assim, completamente jogado no fogo pra fazer esse musical. E aí, o Rod, como bailarino, era um ótimo ator. Porque, assim, na parte coreográfica, o Rod, ele era muito esforçado. Ele sabia, Não mas assim, era, não não. Eu não acontecia. sabia. Não acontecia. É. Mas, que tipo, dó. os textos, ele pegava todos. Ele era super dedicado, assim. Ele realmente era muito CDF também. Por isso que eu amei Léo e Bia. E aí ele só pegava texto e falava, gente, a coreografia aqui completamente perdida. Não, Eu ficava era- lá no fundão. Sabe Paralelos do Ritmo? Tipo, era o Rod. Tava todo mundo no ritmo. 1, 2, 3. Ele tava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu falava, mano, calma, vai devagar. O João Mas queria foi me divertido. matar, eu acho. Foi divertido. Naquela época ele queria me matar. Mas em minha defesa, eu nunca fui pra coreografia. Nunca. A gente nota, a gente A nota. gente percebeu Tanto é- já, amigo. Tanto é que
no último ano decidiram fazer Larry Bia, que é tipo 2 coreografias, né? Uhum, que são É. muito, muito de boas. Tem uma mais dificilzinha. Como é que chama? Ai, São gente. 7. São 7 bichos, né? Eu não lembro o nome agora. O bicho de 7. Não. Não, isso é. Total. Mas foi eu que montei aquela coreografia, por isso que ela é mais difícil. Enfim, aquela eu estudei até o dedo mindinho dela. Aquela foi a única que eu saí lá do teatro falando, nossa, não, essa daqui eu posso ficar até na frente. Essa daqui eu posso. Não, eu lembro que essa foi uma experiência legal também. Porque eu já tinha passado coreografia, muitas coreografias, mas eu nunca tinha criado coreografia pra musical. E aí a gente tava montando o Léo e Bia. O Léo e Bia é um filme do Oswaldo Montenegro, é um roteiro, na verdade, de uma peça que ele escreveu. E aí ele adaptou pra um filme. E aí a gente decidiu montar essa peça. O Oswaldo já tinha montado aqui em São Paulo, só que ele tinha montado uma peça com um elenco convidado e não tinha nenhuma coreografia. Era só texto, 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 texto. Aí a gente quis adaptar pro método, né, que tem coreografia, que envolve todo o trabalho de grupo e tal. E aí o Deto me chamou de novo pra participar dessa montagem, mas dessa vez, tipo, ajudando na criação. E aí foi a primeira peça que eu, de fato, ajudei na criação, assim. E aí eu peguei muito essa parte corporal da criação. E aí foi muito legal também, porque eu tive a possibilidade de criar, ele me deu uma música e falou, que é essa que ele tá falando, aí ele pegou e falou assim, ó, essa daqui eu quero que seja uma coreografia mais complexa. Aí eu botei, tipo, várias coisas, assim, que eu trouxe de histórias da dança, assim, do contemporâneo, do neoclássico, de dança de rua, enfim, misturei um monte de coisa. Ninguém pensa nos não bailarinos nessa hora. E aí, mas era a única Talvez coreografia. porque seja né, pra ter coreografia. Então, Óbvio, você deveria ter feito aulas, Rod, pra sim. poder se inteirar nesse mundo. Enfim, continue. e aí a gente saiu, tipo, aí foi uma experiência muito legal, mas era assim, era uma coreografia mais complexa. O resto era resto era muito muito de fácil. boa, era muito de boa, assim, todo mundo conseguia, sabe? E aí foi uma das experiências que também me ajudou muito. Eu acho que na carreira de artista, assim, você tem que ter muita convicção do que você faz. E eu sempre fui um pouco, apesar de não parecer, eu sempre fui muito inseguro pra como meu trabalho, assim, sabe? Então, eu, sei lá, muitas vezes deixava de me jogar pra fazer uma coisa porque eu tava com medo de, ai, não vai dar certo, ai, não vai ser legal e tal. E aí, quando me jogaram pra essa, cria, faz. Eu assumi isso e falei, bom, vou criar e vai ser bom. E foi bom, sabe? Tipo, ficou legal. E hoje eu tenho muito mais essa facilidade, enfim, de... Ô, João, conta um pouco como que você entrou, então, na vida de teatro. Tá. Eu sempre fui aquela criança chata que decorava propaganda. Se você é essa criança, você é chata. Eu Como assim? assistia televisão, tipo, tava lá passando a televisão. Aí passava a propaganda da Tang. Aí eu decorava exatamente tudo que as crianças da propaganda da Tang estavam fazendo. E aí, minha tia, ela sempre fez teatro desde muito jovem, assim. Ela não é atriz. Ela é atriz, na verdade, mas ela não trabalha como atriz. E aí eu sempre assistia as peças dela e tudo, e sempre falava, ai, quero fazer, quero fazer, quero fazer, quero fazer. E aí abriu a primeira turma na oficina dos menestréis, abriu a primeira turma pra criança. Aí quando abriu essa turma, ela falou, olha, abriu uma turma. Aí eu falei, bom, quero fazer. Aí eu entrei, fiz minha primeira peça. E aí, tipo, foi assim, eu e minha irmã a gente fazia, né? E aí eu fiz a primeira, a gente recebeu o texto, eu li o texto 2 vezes e fui dormir. Tipo, li com a minha mãe, né? Porque eu era pequeno, tinha, sei lá, acho que 8 anos. E aí eu li e fui dormir. Aí no dia seguinte eu acordei, fui tomar banho pra ir pra escola e eu comecei a falar o texto inteiro. Tipo, e não era um textinho, era tipo assim, 1,5 página de texto e tava na minha cabeça, 100% decorado. Aí minha mãe pegou e falou assim, menino, que isso? Aí eu falei, é o texto. Superpoder. É o texto, é meu superpoder. Aí ela falou, eu acho que ele leva jeito pra isso. E aí eu comecei a fazer uma peça depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra. E eu emendava, tipo, fazia, sei lá, sábado eu fazia 3 peças, assim. De manhã tinha um, à tarde tinha outro e à noite apresentava, sabe? Tipo, 2 cursos e uma apresentação. Eu fui entrando muito nesse mundo do teatro e vivendo muito pra isso. Eu não tinha vida social, eu não ai, festinha dos amigos da escola, eu não ia, não posso ter ensaio. E aí minha vida virou não posso ter ensaio. E daí foi muito natural. Eu não falei assim, ai, eu quero ser ator. Eu me tornei ator, sabe? Eu fui estudando e era uma coisa que eu falava, é o que eu sei fazer isso. E muito tempo eu levei isso como uma brincadeira. Tipo, eu gosto, é meu hobby,
vai ser meu hobby sempre, eu vou levar isso, vou ganhar um dinheirinho aqui, outro dinheirinho ali, mas todo como meu hobby. E passado um tempo, percebi que não seria meu hobby, que demorou muito, confesso que demorou muito pra eu assumir que não seria meu hobby. Foi logo, tipo, no terceiro ano da faculdade não, do ensino médio, quando eu tava entrando na faculdade, eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu falei, mãe, eu vou fazer biologia marinha. Aí ela falou, o por quê? Aí eu falei, porque eu gosto de biologia marinha e eu preciso ter uma profissão. Aí ela falou, não, vai fazer alguma coisa voltada pra arte, é uma coisa que você se dá bem, que você sempre faz, que você gosta, que você já trabalha com isso e tal. E aí eu fui fazer rádio e TV. Aí eu entrei no curso de rádio e TV, gostei, tipo, vou me formar agora, né, no final do ano. Gosto muito do curso, mas ainda assim falava, legal, gosto, mas não amo, sabe? Não é a minha posição número um. E aí foi, tipo, trabalhando no. Quando eu realmente vi que eu falei, não, eu vou viver só disso. Que eu tava fazendo estágio por conta da faculdade, né? E tava fazendo estágio pra uma empresa que presta serviço pra farmacêutica. E eu tava trabalhando, tipo, sei lá, de segunda a sexta, no horário fixo, sabe? Da 1 às 7 da noite, sentado na frente do meu computador, criando layout, desenvolvendo vídeo, escrevendo roteiro para as farmacêuticas. E entrando em crise existencial. Tipo, tava no meio da pandemia, assim, por isso a gente tava home. Ele tava entrando em muitas crises existenciais, mas eu não tava mais no teatro, porque tava na pandemia. Eu não tava fazendo nada, tipo, de arte, assim. Só essa parte criativa, né, de audiovisual. Aí eu recebi uma mensagem do nada no meu celular de uma mulher falando: Ah, estão pedindo um vídeo seu pra um protagonista de uma série. Aí eu falei: Ah, tá bom, vou mandar. E larguei a mão. Aí, Ela veio do nada, assim, tipo. do nada, do Foi tipo nada. filme mesmo. Foi Você não tipo foi filme, atrás. não né? fui atrás. Mas você tinha algum agente? Não. Não tinha nenhum agente na época. Foi assim, existia um cadastro meu de quando eu era pequeno num site que chama Elenco Digital. Aham. Ah, Aliás, oi, Elenco Digital, tudo bem? Tudo bom? Enfim, aí esse cadastro existia lá, meu. O produtor viu, acho que ele viu as fotos antigas e falou, bom, ele deve ter crescido, né? Então vou mandar porque talvez encaixe no perfil dele. E aí mandou para um contato. Esse contato era de uma agência X, que eu não sei por que tava lá, porque eu nunca fui daquela agência, nunca tive uma agência. Hoje eu tenho, mas antes eu não tinha. E aí essa mulher me chamou falando que estavam pedindo, o produtor do elenco queria, não sei o quê. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu falei, gente, é fake news. Porque nesse meio tempo que eu tava trabalhando no teatro, fazendo outras coisas, eu tinha muitas vezes pessoas entravam em contato e falavam, ai, não, vem fazer uma websérie com a gente. E era sempre roubada, assim, sabe? Porque acontece muito nesse meio do audiovisual, de vender um sonho, sabe? Muitas mães, eu acho que principalmente as mães mais do que os filhos, muitas mães sonham em ter o filho na televisão, e aí elas vão e fazem de tudo pra que aconteça. E aí, as coisas, essas produtoras pequenas e tal, muitas delas vendem um sonho que não é real. E falam, ah, não, a gente vai fazer uma websérie que seu filho não vai ganhar um cachê agora, mas essa websérie vai ser vendida, e aí depois ele vai ganhar milhões, e a gente vai vender pra Globo, e não sei o quê. E não é real, não é assim que acontece, sabe? E, tipo, jovem, assim, mais novo, eu caí em muitas coisas dessas, assim. Fiz muitos testes, e aí, tipo, é uma frustração pra uma criança falar, ai, que legal, passei pra fazer uma websérie, ou pra fazer uma série, e não acontecer, sabe? E aí eu falei, bom, não vai rolar. Ela me mandou, eu falei, ok, vou mandar sim. Nunca mandei o teste. Aí passou, ela me mandou, João, tá acabando a data. Aí eu tava pronto pra gente, vão me levar pra Turquia. Não é real. Do nada, no meio da pandemia, alguém tá querendo produzir? Não tá querendo produzir, é mentira. Aí, beleza. Aí, tipo, no último dia ela me mandou mensagem falando, João, hoje é o último dia, estão pedindo seu teste, pode mandar? Aí eu falei, tá bom, vou gravar essa merda. Aí eu fui, apoiei meu celular assim no onde eu tava gravando meus vídeos pro TikTok, que na época eu gravava muito pro TikTok, eu falava sobre signo lá. Inclusive me sigam no TikTok também. E eu tava, tipo, com o meu TikTok bem acelerado, assim, sabe? Eles deviam ter visto também, né, lá, algumas coisas. Não acha? sei, talvez. Até hoje, tipo, eles não te Talvez. falaram, Nossa, assim. eles Não. insistiram muito, geralmente, né? Tipo assim, foda-se. Se não mandou, foda-se. foda-se. Então, e aí eu não sei, tipo, eu não sei se é a mulher da agência que tava me chamando que tava insistindo, ou se de fato o produtor que tava insistindo em mim. Sabe? De verdade não sei. E
Eu gravei. Eu lembro que eu gravei no meu intervalo do almoço do meu estágio. Não que eu não pudesse gravar né, durante o estágio, porque era home office, mas no meu intervalo do almoço eu fui, botei lá meu celular no meu tripézinho, que eu gravava meus TikToks, e gravei o vídeo, minha mãe gritando no fundo, comida tá pronta, vem comer, vai ficar frio. Uma coisa louca, assim. E aí eu mandei. Aí eu mandei, passou 2 dias, ela me manda mensagem falando, João, então, você foi aprovado na primeira etapa, você pode ir fazer um Zoom com eles? Aí eu falei, posso. Que dia? Ah, depois de amanhã. Eu falei, tá bom. Então eu tinha 2 dias pra decorar um texto novo. Só que eu tava fazendo estágio, minha cabeça não tava nisso, eu não tava querendo. E aí eu falei, tá bom, vai lá. Eu dei uma lida no texto, botei o meu celular aqui no Zoom, nunca vou esquecer, meu celular aqui no Zoom, o computador aqui com o texto e a luz aqui pra que não aparecesse o computador e não desse pra ver no reflexo do meu olho que eu tava lendo. Aí eu fui, eu dava o golpe, fazia, não sei o que, não sei o que, bati o olho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, bati o olho. E aí ele falou, juro, gente, eu juro, foi assustador, eu tremia, mas eu tremia. O Luciano Baldan, deusinho do cinema maravilhoso, olhou e fez assim, tá, legal, João, a gente já viu que você sabe, agora para de ler o texto. Aí Ai, eu, você gelou. claro, tipo, minha cabeça foi, já era, perdi, não sei o que era, pra que era, sei que era pro protagonista de uma série, mas o que era, não sei. Falei, bom, perdi o personagem, né? Obrigado. Aí eu fiz, tipo, plaft, fechei a tela do computador e falei, vamos. Aí eu fui e fiz, tipo, eu sabia o texto, eu tava inseguro, sabe? Mais uma vez, aquela coisa, eu não acreditava no meu Sim. próprio trabalho. Aí eu fui e fiz, aí ele falou, tá ótimo, obrigado. Desligou, e minha mãe não sabia que eu tava fazendo. Ela achava que eu tava numa reunião com a minha chefe. Que também, no caso, era a chefe dela. Mas não sei porque ela pensou que poderia. Enfim. E aí eu fui, gravei, aí eu fiz esse negócio. Aí passou 2 dias de novo. Isso era sexta-feira. Eles falaram: Ó, João, segunda-feira um motorista vai te buscar na sua casa pra te levar pra um teste presencial. Aí eu falei: agora eu vou pra Turquia. Agora eles vão me sequestrar. Eles vão vender meus órgãos, alguma coisa vai acontecer. Aí eu tive que falar, eu falei, mãe, ó, seguinte. Era tipo, sei lá, 7 horas da manhã o motorista ia me buscar em casa. Aí, mãe, é o seguinte, vai vir um motorista me buscar pra um possível teste, um trabalho, eu não sei o que que é, mas assim, se eu for pra Turquia, eu vou te mandar a localização, você vai me acompanhando, não sei o quê. Aí ela falou, tá bom. Aí fui. E aí quando eu cheguei lá, na produtora, né, na Boutique Filmes, que é uma produtora bem renomada aqui em São Paulo, que fica ali em Pinheiros. E quando eu cheguei lá, eu lembrei, tipo, bateu na minha cabeça e voltou tudo. Quando eu era mais novo, lá na primeira temporada de 3%, não, na segunda temporada de 3% que tinha lançado, que é uma série da Boutique, eu fui fazer o teste lá pro 3%. E eu, tipo, tinha, sei lá, uns 12 anos. E eu entrei naquele lugar, me veio a imagem do teste do 3%, que tava eu e o Léo Belmonte, que fazia o Jorge no Carrossel. E eu assistia Carrossel, e aí eu tava do lado do Léo Belmonte. Aí quando eu entrei lá, eu falei, é aqui que eu fiz o teste do 3%, eu não vou pra Turquia. Porque eu sabia que ali já tinha acontecido coisa, eles têm vários banners de, né, de produções deles e tal. Aí eu falei, ok. Aí nisso falaram, já vão vir falar com você, que tem 2 meninas ali dentro fazendo o teste. Quando a gente vai pra um teste presencial, sempre que eu fui, sempre tinha muita gente. Era tipo aquele casting, assim, horas de fila. Quando eu cheguei lá só tinha eu. E 2 meninas lá dentro fazendo o teste. Nisso chegou um terceiro menino. Um terceiro menino não, chegou um segundo menino. E eu fui conversar com ele, né? Eu falei, não tenho nada pra fazer, não tem ninguém aqui. Eu falei, vamos ver se ele tá concorrendo ao mesmo personagem que eu. Aí ele falou, qual que é o personagem? Eu falei, qual que é o personagem que você tá fazendo? Ele falou assim, vou testar o Pierre. Aí eu falei, legal, vou testar o Alexandre. Meu personagem não se chamava Alexandre na época, mudou. Isso é um fun fact da série. Começava com Alexandre e depois se tornou Vinícius. Falei, vou testar o Alexandre. Falei, ufa, já não é comigo. Aí eu comentei, falei, mas meio pesado isso, né? Só pra vale lembrar que eu não sabia de nada, tá? Ainda tava com a viagem da Turquia na cabeça. Aí eu falei, é meio pesado, né? Porque no texto tava dizendo que eles conversavam e viam ao fundo uma pessoa morrendo, tipo, levando um tiro e caindo. Aí eu falei, meio pesado, né? A gente, tipo, vendo uma pessoa levando um tiro e caindo, deve ser uma coisa mais. Não sei do que é, mas. Aí nisso passou o Matheus, que é o produtor executivo da série. Tava passando assim, aí ele pegou e falou: Ai, não tem mais morte não, porque é Disney, né? A Disney não aprova isso. Aí a gente, oi? Aí ele,
eu não poderia ter falado isso. E saiu andando. E aí, aquele momento, eu falei, meu pai, onde eu tô me metendo? Aí você entendeu. Não, eu falei, onde eu tô me metendo? O que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu? Pra onde eu vou? E aí começou a dar uma ansiedade, um nervosismo, e aí falaram, entra, vamos lá fazer o teste. E aí já era, tipo, tinham 2 meninas, e aí a gente saiu, e elas saíram, e entrou nós dois. Só que nisso que entrou nós dois, elas explicaram, olha, isso daqui é um teste de câmera, a gente viu os testes de vocês já e tal, isso daqui é um teste pra gente mandar pro canal aprovar vocês agora, e é isso. E vocês vão fazer o teste nessa cena aqui, deram a cena na hora pra gente. Leia essa cena, são vocês 4 fazendo os personagens. Aí a gente foi, assistiu, leu, né? E fizemos o teste. Na hora que a gente fez, a diretora olhou pra gente, a Júlia, que é a nossa diretora geral, a Júlia Jordão, que já é super também, tipo, tem uma história no audiovisual, assim, bem legal. Ela olhou pra gente e ela é muito, gente, ela é muito perfeita, porque ela nunca fala que tá ruim. Ela sempre fala assim, tá legal, mas não é nada disso. Significa que tá uma bosta. Aí ela olhou pra gente, a gente fez isso aqui, e eu falei, caraca, arrasei. Aí ela olhou e falou assim, tá legal, mas não é nada disso. Aí ela mudou tudo. E aí a gente, tipo, virou a chave e fez outra coisa completamente diferente. Nisso que a gente fez outra coisa completamente diferente, ela falou, tá ótimo, obrigado. E a gente saiu. Aí ela ficou só com a Laura e com a Yuki lá dentro, que eram as 2 meninas que já estavam. E ela falou pra elas, falou, olha, vocês já estão aprovadas, a gente só tá precisando da aprovação da Disney pra dizer quem é qual das duas. Por quê? Tinham 2 personagens meninas, uma pra ser a Mila e uma pra fazer a Diana, que na época se chamava Diana e se tornou Juliana depois. É... Aí nisso, elas já só precisavam saber quem ia ser a Mila e quem ia ser a Diana. E aí elas já estavam aprovadas. E elas saíram e comentaram, falaram, ah, não, porque pelo que a gente ouviu, a gente já tá aprovada, não sei o quê, não sei o quê. E eu, positivo do jeito que sou, levei pra mim. Falei, também tô aprovada então. Se elas estão aprovadas, eu também tô, tipo, por que eu sou diferente? Levei isso pra mim, voltei pra casa, assim, a gente ainda ficou lá conversando, a gente fez uma super amizade, a gente não podia comentar, falar nada pra ninguém. A gente assinou um contrato antes. No dia do teste presencial, a gente assinou um contrato de 500 mil reais, dizendo que a gente não podia, se vazasse qualquer informação do teste, a gente tinha que pagar uma multa de 500 mil reais pra produtora e pra Disney. E aí a gente não podia falar nada pra ninguém, eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, e aí ela falou, mas como foi? Não sei o que. Eu falei, ai, foi assim, 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 mas beleza, é Disney, mãe. E fiquei na ansiedade, né, de descobrir se tinha passado ou não. Aí eu fui, depois de um dia, a mesma mulher da agência me mandou mensagem falando, o diretor quer falar com você. Isso era 2 horas da tarde. Ele falou que quer falar com você às 5. Eu fiquei sentado esperando até às 5 horas da tarde na frente do computador pra não perder o horário. Entrei numa reunião com ele, ele falou, aí eu gritei, chorei, falei que eu ia ser a nova Hannah Montana. Foi uma coisa louca, assim. E aí eu saí e não podia falar pra ninguém, nem pras pessoas que tinham feito o teste comigo. Então eu não sabia com ninguém se eles tinham passado. E eu não podia falar pra eles, tipo, vocês passaram? Vocês não passaram? Porque ninguém podia conversar entre si. E aí foi interessante, assim, tipo, foi 1 mês e meio de até assinar o contrato e a gente saber quem tinha entrado. E nesse 1 mês e meio foi tudo acontecendo e eu não podia falar nada pra ninguém. E eu contei pro meu namorado e falei, não conta isso no dia. Eu liguei pra ele, contei pra ele. Aí a gente tava indo jantar. Eu contei por telefone. Aí a gente tava indo jantar e ele falou assim, eu falei, não conta pra ninguém. Aí eu cheguei, tava ele e a mãe dele. Aí minha sogra olhou pra mim e falou assim, ai, parabéns. Eu falei, merda. não. Aí eu, obrigado. Aí ela, ai, nossa, muito feliz, vai ser incrível, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí depois, gente, Disney, não assista esse podcast. Depois, isso foi, sei lá, numa terça-feira. Aí no sábado a gente foi almoçar com uns amigos dele também. E aí ele olhou assim, a gente tava numa rodinha. E vale lembrar que, tipo, a Laura conhece muito bem o Giovanni. O Giovanni é a pessoa mais desligada do Ele universo, é assim. totalmente, totalmente. Ele é Vocês namoram há muito, muito assim. tempo, então, né? Desde essa É, época. faz 2 anos e. Maio, junho, julho, agosto. 4 meses. 2 anos. Quase 2 anos. 2 anos e 4 meses. E aí, ele é muito desligado. Totalmente. E aí nessa, Coitado. a gente tava numa rodinha assim. Aí ele olhou pra mim e falou assim: ai, não pode falar que você vai fazer uma série da Disney, né? E os amigos estavam em volta. Aí eu falei: você já falou, né? No caso. Aí, enfim, aí contou, assim, pra algumas pessoas e ficou meio só entre amigos. Não podia divulgar em lugar nenhum e tal.
E aí, depois de um tempo, passou e descobrimos quem tinha passado e não era todo mundo. O menino que testou, que tava fazendo teste pro PR, não passou. E aí a gente teve que fazer teste com outras pessoas, várias outras pessoas. Aí, tipo, a gente chegou a fazer teste com o Jean Paulo, que fez o Cirilo no Carrossel, com mais uns 3 meninos do Rio de Janeiro. E aí quem passou foi o Dani Flomin, que é um menino do Rio, que eles trouxeram do Rio. Todo mundo era de São Paulo. Só o Dani, que era do Rio, porque queriam muito específico para aquele personagem e só ele conseguiu entregar o que eles queriam. E aí foi muito legal. E aí, tipo, eu comecei a gravar. E no começo da gravação, eu ainda tinha. A gente entrou nisso porque eu tava falando, né? Quando eu comecei a. Só explica que série é que você tá falando. Ah, chama Mila no Multiverso, gente, desculpa. Tá disponível no Disney Plus. Tá disponível no Disney Plus, Mila no Multiverso, a primeira série de ficção científica do Brasil. É uma produção Boutique Filmes. Enfim, assistam lá porque é muito legal. E quando eu entrei nessa onda da gravação, pra mim era uma brincadeira. Assim como no teatro, que eu não acreditava como meu trabalho, eu ia pra lá todo dia, tipo, eram os dias mais felizes da minha vida. Eu tava muito feliz fazendo aquilo, eu tava realizado, mas eu não via como um trabalho, eu via como uma brincadeira. Eu chegava, fazia, tipo, entregava tudo, tudo de mim, dava tudo de mim, mas dava tudo de mim como uma brincadeira. E aí eu chegava em casa à noite, fazia o estágio, que lembra que eu tava fazendo estágio? Conversei com a minha chefe, e ela falou, não, você faz todas essas demandas quando você chegar. E eu chegava, tipo, muito tarde em casa, a gente gravava 12 horas, então das 7 da Nossa. manhã até 7 da noite. Aí 7 da noite, horário de pico em São Paulo, a gente cruzava a cidade, porque eu morava em São Caetano, e a gente gravava na Vila Leopoldina. Cruzava a cidade, chegava em casa super tarde, fazia as coisas do estágio. Eu ainda fazia a faculdade, que tava EAD. E aí eu fazia a faculdade e estágio da meia-noite às 6. Aí dormia um pouquinho, acordava, ia gravar. Que rolê, E tipo, eu hein? ia muito feliz gravar. Muito cansado, mas muito feliz. E aí nessa onda toda, a minha amiga, a Yuki, maravilhosa, olhou pra mim e falou assim: Você não vai sair do estágio? Eu falei: Vou, no final do ano, porque eu me comprometi a ficar até o final do ano com ela. Ela falou: Tá bom. Aí ela falou: Mas e depois? Eu falei assim: Ah, não sei, eu vou procurar outro estágio. Aí ela pegou e falou assim: Amigo, o que você gosta de fazer? Aí eu falei: Ué, isso que a gente faz. Eu gosto de ser ator, eu gosto de atuar. Ela pegou e falou assim: Então por que você vai procurar outro estágio num lugar que não é o que você gosta de fazer? Aí eu fiquei, tipo, pensando assim. Ela pegou e falou: Se você gosta, se é isso, você tem que aceitar que é a sua profissão. Você tem que aceitar que você quer trabalhar com isso. Ela falou: Você gosta de trabalhar com isso? Eu falei: Mano, eu amo, eu vivo pra trabalhar com isso. Tipo, mesmo fazendo estágio, eu ia trabalhar no teatro sem problema nenhum. Eu ia trabalhar em qualquer lugar que me envolvesse com atuação. Aí ela falou: Então aceita, é sua profissão, é nossa profissão. Eu sei que é difícil, tipo, a gente não é visto como profissional do mercado. Tipo, quando você pensa num ator, você acha que o ator tá brincando, você não, sabe? É muita gente. E eu tinha isso. Eu não aceitava que, tipo, ser ator seria a minha profissão, sabe? E eu falei: Total. Aí eu cheguei em casa e falei: Mãe, eu vou sair da Bem Feito, que era o nome da empresa, né? Falei: Eu vou sair da Bem Feito e vou viver disso. Como assim? Aí eu falei: Ué, vou tentar a vida de ator aí, por aí, tentar audiovisual, tentar viver do audiovisual. E se não rolar audiovisual, eu vou pro teatro de novo. E se não rolar o teatro, a gente vai criando coisa. Eu vou ser ator, vou ver o que um ator vive. E aí ela pegou e falou assim: Tá, eu acho que você sempre quis. Eu falei: É. Aí ela falou: Então tá bom, vai lá. Mas não para a faculdade. Eu falei: Não, não vou parar. E aí foi isso. E aí foi nesse momento, tipo, depois de ter gravado uma temporada inteira de uma série, que eu realmente aceitei. Falei: Realmente, eu vou ser ator. Eu não fiz uma faculdade, eu estudei, tipo, fiz muitos anos de curso livre de teatro. E aí eu comecei a procurar vários diretores que não o que eu já trabalhava. Comecei a fazer curso com vários diretores pra me especializar em, né, em outros aspectos, em outras coisas. E foi, tipo, um aprendizado, assim, muito gigante pra mim. Ter entrado desse jeito nesse meio, sabe? Porque o que acontece muito é, eu saio do ensino médio, eu vou fazer uma faculdade, eu estudo, sei lá, 5 anos na minha faculdade. E eu acho que todo mundo que trabalha com arte tem que entender, e vocês são artistas também, né? Existe a pessoa que faz a faculdade e existe a pessoa que vive a faculdade. Quem vive a faculdade de cinema tem muito mais chance de se tornar um profissional com muito mais renome, muito mais qualidade do que entrega. E na faculdade de teatro é a mesma coisa. Tem aquela pessoa que faz a faculdade porque gosta. Eu quero ser ator. Aí, o que você precisa pra ser ator? Um DRT. Porque é isso que as pessoas pensam. Pra você ser ator, você precisa de DRT? Não, você precisa de estudo. O DRT é uma consequência do seu estudo. Então,
Ah, mas eu tenho DRT. Mas você de fato estudou? Ou você, tipo, se formou na faculdade? Porque tem muita gente formada por aí. Muita gente, mas é muita gente formada e é ruim. E não adianta você se formar e ser ruim. Você tem que se formar e ser bom. E pra você ser bom, você tem que estudar fora da faculdade. Você tem que fazer coisas além da faculdade. Entendeu? E principalmente eu falo da parte tipo de teatro. Principalmente nessa parte de teatro. Você só ganha tempo com horas de trabalho, com horas de palco, com vivência com diretores. Você vai ter os seus professores que você gosta muito, mas você vai ter diretores que são, tipo, completamente diferentes do que você já viveu. Sabe? E vai te trazer novas experiências e aí sim você vai se tornar um ator completo ou um artista completo em qualquer lugar. Então, tipo, isso daqui que a gente tá fazendo faz parte do currículo? É para um trabalho da faculdade? Não, mas isso daqui que a gente tá fazendo, de vocês estarem fazendo um podcast, faz parte do trabalho do produtor audiovisual. Então, isso mostra a vontade de ser diferente de outras pessoas que só estão fazendo a faculdade. E aí foi muito que eu senti. Eu não trabalhar, eu, tipo, não tinha feito uma faculdade, então, pra mim, me descobrir como ator foi um processo natural, porque eu sempre fiz teatro, mas, tipo, um processo natural de muito estudo, entendeu? Não foi um processo de entrei na minha faculdade e me tornei um ator. Tem muitas pessoas, muitos atores que eu conheço, que eu já trabalhei, que são incríveis, que entraram na faculdade e fizeram a faculdade. E se formaram e são atores incríveis. Porque tiveram um estudo ali, mas se dedicaram àquele estudo, sabe? Se a gente for ver, tem muita gente aí que não. Que, tipo, não chega ao que o mercado pede por conta disso. Porque só fez a faculdade, tem o DRT. Ah, eu tenho o DRT. Mas não significa que você tem o DRT, que você tem tipo, que você é capacitado para o que o mercado pede hoje, sabe? Sim. Eu acho que é esse caminho. Você pensa em fazer faculdade depois de artes cênicas, amigo? Não, eu não tenho vontade de fazer faculdade. Eu ouvi um SMR inteiro da Eu água. também, água eu descendo. também, eu também. Eu não penso em fazer faculdade de artes cênicas, não. Eu queria fazer, tipo. Eu sempre procuro ficar estudando o tempo inteiro, né? E aí, eu gostaria de fazer talvez um curso técnico de um teatro diferente, assim, sabe? De algo que eu nunca trabalhei. Eu nunca trabalhei com teatro de máscara. Então, eu trabalharia, talvez, que faria é um isso? curso. O teatro de máscara é um teatro do absurdo, que dá pra se Tá. chamar. A gente foge do realismo e a gente vai pra um lugar absurdo em que a máscara se transforma no personagem. Então, depois que você coloca. Geralmente as máscaras do teatro são máscaras muito alegóricas, assim, né? Então, depois que você coloca aquela máscara, o seu personagem se torna muito maior. Você sai daquele real. Eu posso fazer um personagem real com você, ou posso fazer um personagem alegórico, tipo, carnavalesco, uma coisa muito grande. E o teatro de máscara é isso. Eu acho muito interessante, mas eu acho muito difícil também. Pra mim, porque eu não tenho um estudo pra isso. Tipo, eu nunca estudei teatro de máscara. Mas é um lugar que eu tenho vontade de conhecer, assim. Mas eu acho que isso você consegue com cursos, você consegue com. A faculdade hoje, ela tomaria muito do meu tempo. Sim. E realmente eu não tenho esse tempo pra doar agora pra isso, sabe? Pra faculdade em si. Uhum. Mas pra um curso a gente consegue, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, encaixar ali 2 horas. É que a faculdade a gente vai pegar 5 dias da semana por, sei lá, 6 horas quase do nosso dia, sem Uhum. contar a questão. A gente vai fazer ou a gente vai viver a faculdade, É. sabe? Se a gente aqui já fica sei lá, Nossa. das 9 às 11. Então, Aqui é bem complicado. Então, Aham. eu hoje não tenho esse tempo pra entrar numa faculdade, pra fazer uma faculdade de artes cênicas, mas cursos eu nunca paro de fazer. Eu tô sempre que eu posso, tô procurando. E muito assim, desde que eu me falei, eu realmente vou ser ator, comecei a procurar cursos diferentes, comecei a fazer vivências diferentes, eu fui procurar muito pro que eu gosto e que eu me identifico. Tipo, eu trabalho muito com. Eu gosto muito de comédia della arte, que é um teatro que envolve o público. E além disso, eu gosto muito do cinema. Tipo, o cinema se tornou uma grande paixão minha. É muito também pela valorização que a gente tem no cinema. O artista do cinema, ele tem uma valorização muito mais e um reconhecimento muito maior do que o artista do teatro. Assim. Mas eu sou apaixonado por teatro também, então eu não conseguiria escolher um dos dois. Eu simplesmente faria o que eu faço sempre, que é fazer os dois. Na minha cabeça isso é um absurdo. Teatro talvez seja até mais difícil no sentido de ter que decorar, né? É assim, muito por mais mais difícil. tempo. Tipo, O teatro é muito, muito, muito mais difícil. Porque o cinema, a gente vê muitos blogueiros fazendo filme.
Ah, mas aí não E funciona, né? o fato de Depende, ser... se for um blogueiro com estudos, sim. Então, a gente vê blogueiro. Assim, o filme acontece. A gente Ah, sim. assiste e tem o filme. A GK tá lá no filme. O filme acontece. Tem um começo, tem um meio, tem um fim, ela tá contando uma história. Tá, Isso acontece. entendi. A atuação dela é boa? Não. Não é boa. Mas acontece. Se a gente colocar a GK no palco, ela não faz uma peça. Nossa, faz Então, sentido. mas Entendeu? é porque Amei essa... o teatro comparação. tem uma questão muito grande de, não só de improviso, de ter que lidar com o inusitado. Com tipo, o erro. É, sim. se deu algum problema, se alguém esqueceu uma fala, você tem que saber passar por cima, mas também é ao vivo, né? É. Não dá pra regravar a cena, não dá pra... É esse É, o ponto. não dá pra fazer corte, edição. E assim, tem muitos atores que a gente vê que na edição crescem muito também. Aí você vê no set e aí quando edita fica outra coisa. O teatro não, o teatro é o cru, é ao vivo, é aquilo e pronto. Se não foi do jeito que. Se não saiu bom, não tem como corrigir. Entendeu? Não saiu bom, não vai ser bom. Vai ser ruim de sempre. Sim. Então é muito esse, né, pega um diferencial aí, tipo, do cinema. Por isso que ser ator de teatro é muito mais difícil do que ser ator de cinema. E aí, como eu gosto muito, sou muito bitolado no cinema e tudo, e é um lugar que eu quero ganhar mais espaço também por esse reconhecimento, por todas essas questões, eu tenho estudado muito esse tipo de atuação, entendeu? E aí, cara, eu sou uma pessoa que eu assumo muito as minhas responsabilidades e eu não tenho problema de trabalhar. Eu falo, eu não tenho problema nenhum de trabalhar. Então hoje eu não tô gravando nada agora, né? Foi por 2 anos eu tive produções e foi ótimo pra minha vida financeira e tudo, tipo, eu conseguia me manter com essas produções. E aí chegou esse ano e eu falei, cara, tá tudo meio parado, aí o cinema tá parado, o que eu vou fazer? Vou viver do teatro, vou fazer teatro só da aula de teatro? Não, eu quero, né, fazer o teatro, quero estar ali. E a gente começa aquela vida da loucura, da audição, da incerteza. E aí fui fazendo audições e tudo, entrei num projeto agora super legal, que eu achei que fosse ser o pior projeto da minha vida. Confesso que eu entrei num rolê de, tipo, trabalhar muito, 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 de, tipo, quinta, domingo, às vezes quarta. Ai, não parece muito, são só 4 dias, mas são, tipo assim, 13 horas de trabalho. No frio, quando tá frio, na chuva, quando tá chovendo. Teatro de rua. Muita gente fazendo uma coisa que eu nunca fiz, um tipo de atuação que eu nunca fiz. E eu achei que fosse a pior coisa. Eu falei, gente, vai ser o pior projeto da minha vida, mas tudo bem, eu preciso pagar a conta, sabe? E tá sendo uma das melhores experiências como profissional. Porque eu me desafiei em todos os lugares. Eu nunca tinha me desafiado tanto, assim. E aí eu me desafiei hoje, eu falo, tipo, eu cresci. Cara, o que eu vivi lá nesses. Eu tô nesse projeto faz um mês, mais ou menos, um mês e meio. O que eu cresci nesse 1 mês e meio é absurdo como artista, assim, sabe? Como artista num âmbito geral. Porque lá a gente trabalha com dança, então, tipo, tem um balé gigante que a gente faz. A gente tem um projeto de teatro de rua que é muito difícil, que são 2 horas, 100% dentro do personagem, num teatro 360, com as pessoas passando por você, falando com você e você vivendo aquele personagem. Você não sai daquilo em nenhum momento. Que é diferente do texto marcado, né? Quando você vai pro teatro, você tem um texto marcado, você sabe o que ela vai falar, você já sabe o que É o responder. improviso. 100% improviso. E eu, assim, cresci, assim, num nível que eu não consigo explicar. E é uma experiência que eu não posso falar exatamente o que eu faço, o que é, porque a vida desses personagens que a gente, né, que eu tô fazendo, e que tem um elenco de 140 pessoas fazendo, são tipo, esses personagens não têm rede social, esses personagens não têm um ator por trás. A gente realmente entra naquele personagem e é só aquele personagem, sabe? Então, por isso eu não posso falar. Mas tem sido muito, 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 tipo, bom pra mim, pra minha carreira, e eu tenho certeza que isso vai me gerar, apesar de hoje, não é um trabalho que compara-se ao que é o meu trabalho na Disney, financeiramente, até mesmo de valorização. Não é um trabalho que me valoriza como lá eles me valorizam, mas é um trabalho que eu tenho certeza que mais pra frente vai fazer toda a diferença na minha carreira. E é isso que eu procuro hoje, sabe? Eu tenho tipo, um assessor, impulsionador de carreira, né? Que é meu agente. E ele sempre fala, vocês estão começando agora. De fato, tô começando minha carreira agora. Apesar de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tudo, minha carreira no audiovisual tá começando agora. Então, meu momento é de aprender.
vou aprender, vou aprender, vou aprender, vou aprender. E lá na frente, talvez eu vá colher o que eu tô aprendendo hoje. Então eu vou trabalhar feito um louco pra ganhar R$ 2.000 e ver, tipo, numa loucura de dia, de horário, uma coisa sem horário. Às vezes a gente fica sem folga, a gente trabalha de segunda a segunda, né? Uma loucura. Mas isso vai me trazer um fruto que lá pra frente não vai ter como comparar, sabe? Sim. Como se eu, em algo que eu não, se eu não tivesse feito isso, talvez hoje eu não me reconheceria da forma que eu me reconheço como artista. E não teria me desafiado tanto. Que é uma coisa muito, né, tipo, um negócio muito bizarro. Eu, como disse já, não me acreditava um pouco, no começo não me acreditava como artista. Comecei a me acreditar como artista, mas tinha medo de fazer as coisas sozinho. Não gostava de fazer nada sozinho. Era tipo assim, eu tenho um projeto, eu quero escrever um projeto no PROAC. Eu vou escrever esse projeto com alguém. Eu não vou escrever sozinho. Entendi. Eu vou fazer um trabalho voluntário. O pessoal do centro acadêmico me convidou para ir dar uma palestra no centro de acolhimento para mulheres trans no semestre passado e foi muito legal, tipo, eu adorei aquele ambiente, a gente fez uma dinâmica de teatro com eles e eu falei, cara, essas pessoas precisam disso, essas pessoas precisam de arte na vida delas, porque na minha cabeça a arte ela leva todo mundo para todos os caminhos e consegue salvar muita gente. E eu falei, essas pessoas precisam de arte, eu vou fazer um trabalho aqui. E aí eu corri pra uma amiga e falei, amiga, vamos fazer esse trabalho? Ela, vamos. Vamos, então tá bom. E eu comecei a agitar e ela não tava na mesma onda que eu. Ela não tava na mesma vontade que eu. Porque eu queria fazer acontecer. Tipo, pra esse semestre já tá rolando esse projeto, sabe? E ela, a gente tem que ver isso. E foi ficando pra trás esse projeto. E aí hoje depois que eu entrei nesse job, que eu fui sozinho fazer audição, cheguei 140 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi meio que a sensação que eu vivi quando eu cheguei no colégio do Rod, sabe? 140 pessoas sentadas numa roda e cada um entrava e fazia uma cena de improviso. E eu falei, cara, eu tô sozinho, não tem ninguém que eu consiga olhar pra ser meu refúgio aqui. Como que eu vou fazer isso, sabe? E aí eu comecei a me desafiar, tipo, pô, eu dancei balé muitos anos. E aí eu cheguei com um coreógrafo que não tem. O coreógrafo é de dança moderna, meio contemporânea, e não tem muitos traços de balé. Mas, tipo, ele coloca umas coreografias bizarras e difíceis e eu não acreditava que eu conseguiria fazer. Apesar de eu ter, tipo, um conhecimento de dança bem profundo, assim, eu não acreditava que eu conseguiria fazer. E aí eles me jogaram e falaram, querido, ou você faz ou você vai ser demitido. A gente não precisa de alguém pra aprender aqui, a gente precisa de alguém que saiba. Tem muita gente lá fora querendo estar aqui. E aí eu me joguei, falei, vou fazer. Puf. Mergulhei lá de cabeça e fiz. E tô fazendo. E tá me dando muita coragem de fazer as coisas sozinho, sabe? Que eu não tinha, que eu vivia essa coisa. Então esse projeto do centro de acolhimento, eu quero muito, tipo, conseguir levar, pelo menos até o final do ano, a gente conseguir fazer algumas ações lá. Eu conheci maquiadores. Gente, bizarros, bizarros, bizarros. Coisas que eles fazem em 20 minutos que eu nunca imaginei que alguma maquiagem poderia ser daquele nível em 20 minutos. Então, você acaba fazendo contato, você acaba conhecendo gente, dividindo experiência. Conheci bailarinos, tipo, que dançaram fora do Brasil por muitos anos, voltaram pro Brasil agora e estão nesse projeto comigo. Conheci atores que trabalharam com esse tipo de atuação por, tipo, 50 anos e hoje são senhores, assim. Tipo, você vê uma galera lá, o cara 62 anos entregando tudo. Você fala assim, caraca, sabe? E é isso, é de você se jogar, é você resolver viver e não pensar muito. Pensar no, claro, eu tenho que pagar minhas contas, então eu preciso de dinheiro. Isso a gente tem que aceitar, a gente precisa de dinheiro, não dá pra viver de social. Mas esse dinheiro vai, às vezes não é muito agora, pra que depois possa gerar frutos, sabe? E é muito o que a gente tem que, o ator e a pessoa que gosta desse tipo de meio tem que entender pra viver. Todo mundo fala, você vai ser ator, você vai ser pobre. Se você for bom, você não vai ser pobre. Você vai ter vida fácil? Não, você não vai ter vida fácil. Mas você vai conseguir se manter, você vai conseguir ter uma vida legal se você de verdade se dedicar. E é a mesma coisa pra qualquer área, tipo, eu posso muito bem ter um emprego, sei lá, vou ser professor de educação física. Eu posso ter um emprego numa escola, ganhar um salário, um piso salarial de professor de educação física, que eu não sei quanto é, viver minha vida, eu não vou ser rico, porque professor não é rico. Agora, eu posso trabalhar nessa escola, dar aula de personal, trabalhar em clube, não sei o que, ter, tipo, ser o Julius, assim, do Chris, ter mais de um emprego
E você vai ter. É isso, a vida do ator é isso. É a vida de como qualquer outro profissional. O médico não é rico porque ele ganha bem em um hospital. O médico é rico porque ele trabalha em 50 hospitais, na clínica dele, faz a vida, trabalha feito louco. Entendeu? Só é rico quem é herdeiro. E não é meu caso, infelizmente. Mas, ô João, a gente tá se encaminhando pro final já. Que triste, eu falo muito. Desculpa. É... Ai, arrasou, amigo. Mas, enquanto você toma sua água aí, a gente vai falar brevemente. Tentativa de não fazer uma SMR dele é muito Deu bom. bebendo água. A gente vai falar brevemente, pode pôr em tópicos assim até mesmo. Tipo, o que você tem de ambição pra, sei lá, vamos estipular até daqui a 5 anos. Bom, ambições pra mim daqui a 5 anos, meu Deus do céu. Ai, que difícil isso. Eu quero ter minha companhia de teatro, Uhum. que a minha ideia é poder levar teatro pra todos os níveis sociais e intelectuais também. Então, isso é uma das minhas vontades para até daqui a 5 anos. Eu quero ter pelo menos vivido um ano fora. Eu quero fazer alguma Uhum. coisa fora, provavelmente em Nova York. Eu tenho muito essa vontade de tentar estudar um pouco de atuação lá, em Nova York, enfim, trabalhos. E quero ser uma pessoa reconhecida. Tipo, eu acho que principalmente ser uma pessoa que, tipo, tem um reconhecimento dentro do audiovisual, principalmente, que é a parte que eu mais hoje me interesso. É, ter projetos, tipo, paralelos, que a minha companhia seja conhecida por ela ser a minha companhia de teatro, não por ser minha, mas, tipo, pela ação que ela faz, e fora disso eu ser reconhecido pelo meu trabalho no audiovisual. Eu acho que, principalmente, são essas minhas ambições. E o estudo lá fora é a partir disso, né? Se eu for reconhecido, eu consigo trabalho, se eu consigo trabalho, eu consigo dinheiro, se eu consigo dinheiro, eu consigo ir pra fora. Caso contrário. Mas eu acho que até em 5 anos tudo isso já vai estar posto. E o resto a gente vai vendo. Que bom. Posso fazer uma pergunta antes de a gente encerrar? Pode fazer, a gente tem pouquíssimo Ai, tempo, não, eu então... tinha uma também. Então, Eu vou ser rápido na sucintamente, resposta. pra tentar ver se dá pra responder da Flávia também. O nervosismo de palco passa, porque nas minhas primeiras peças, eu juro. O nervosismo foi de palco tenso. passa. Passa? Passa. Mas não é que passa, tipo assim, 100% que você vai entrar, tipo, ufa, tô fazendo. Não, você sempre vai estar nervoso. Mas o primeiro, aquele nervosismo de te travar, de te deixar, tipo, ah! Mas Mas é o xixi nervoso- psicológico antes da peça nunca passa. Nossa! É o Nunca nervoso, passa. é o nervoso tipo de se importar com aquilo que você tá fazendo. É o nervoso tá? de querer fazer bem Fazer aquilo que bem. você tá fazendo, pra que as pessoas que estão vendo pela primeira vez, porque às vezes você já fez 50 vezes. Tipo, essa temporada que eu tô fazendo agora, a gente tem 4 meses em cartaz. Então, tipo, de quinta a domingo, é muita sessão. Mas a minha vontade é que a pessoa que vá na última sessão tenha a mesma experiência da primeira pessoa. Uhum. Então, tipo, Qual o que é o nome? nervoso. Fala pra gente. Não, Não pode posso falar. Ah, Ai, Eu João. não posso. Mas era um parque de diversão. Ai, que legal. Só isso, só isso. enfim, Flávia, faça sua pergunta A minha, por rápido. exemplo, você veio, você falou sua ator, sua performance, é um monte de coisa. Como é que você lida, né, com... Sempre tem essa ideia de que você tem que se especializar em alguma coisa só, que você é bom, né, tipo, e seguir exatamente esse nicho. Como é que é pra você lidar com esses vários nichos e tentar ser reconhecido, né, em todos? Tipo, você quer ser bom em tudo e entregar em tudo, Sim. não quer fazer nada mediano. Eu acho que na minha vida hoje, uma coisa completa a outra. Eu vou ser ator, tipo, quando eu vou fazer um teatro musical, eu preciso ter um conhecimento de dança, eu preciso ter um conhecimento de canto, eu preciso ter um conhecimento da atuação. Então, isso me ajuda, tipo, eu acho que quando a gente fala do artista, minha vontade de ser um artista completo é fazer um pouquinho de tudo e fazer bem aquilo que eu faço. Por isso que eu posso falar, eu sou bailarino, eu sou performer, eu sou ator, eu sou... Multifacetado. Mas isso porque hoje eu me reconheço como isso, sabe? Claro que eu não sou um bailarino do Bolshoi, eu não sou, de verdade. O meu maior estudo é pra atuação, entendeu? Mas tudo isso, se precisar que faça, eu faço. Uhum. Porque é o meu trabalho. Então, eu levo isso, tipo, pra eu ser um artista completo, eu preciso fazer um pouco de tudo e fazer bem feito. Não adianta ser aquela pessoa, como você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, é porque eu faço tudo mal feito. Não gosto disso, tipo, fazer tudo bem feito dentro do meu limite. Não tem condições de eu ser um ator que tem reconhecimento, um ator que tem estudo no nível que eu quero chegar,
tendo um estudo tão equiparado com dança, por exemplo. Aham. Não dá pra você ser isso tudo. Mas se você se dedicar um pouco, você consegue ser um ator com uma formação de bailarino, além de ser ator, e tipo, você vai escolher qual nicho você mais gosta. Eu sou mais da atuação, mas quando eu vou fazer um projeto que eu preciso dançar, eu vou ser aprovado porque eu vou dançar, entendeu? Então acho que é isso, é tipo, a gente pode saber um pouco de tudo, e algo você tem que ser muito bom, e o resto você tem que ser bom. Tudo você tem que ser bom, acho. E às vezes é bom até pra você poder explorar e saber o que você quer, sabe? Sim. Tipo, não é só por experiência também. Sim. E sim porque às vezes você acha que seu caminho é um, mas aí você descobre um outro e você fala, porra, velho, é disso que eu quero fazer, sabe? Bom, mas João, muito, muito, muito obrigado por ter Eu que vindo agradeço, hoje. foi muito legal. Eu amo, gente. Eu adoro Foi ouvir muito experiências legal pessoais. ouvir um pouquinho mais de você. Eu, pelo menos por ser seu amigo também, você sabe que eu te desejo todo sucesso, que a sua carreira seja, tipo, sei lá, tudo que você mais deseja mesmo. Ai, obrigado, amigo. E Estamos a gente vai ansiosos. estar acompanhando tudo que você faz. Estamos ansiosos pra ver quais são seus novos feitos de João. Isso. Sim, acompanhem, acompanhem. E quem quiser um ator aí, o João tá... Estamos disponíveis para jobs, né? A gente arruma um horário, gente, da meia-noite às 6, eu ainda tô sem horário, não tô fazendo nada. Então, A gente tá com disponibilidade. Entre Né, em contato isso com a produção do Neurônio que a gente vai te passar Isso. o contato. gente, obrigado, de verdade, obrigado pelo Obrigada. convite, foi muito legal, adorei compartilhar isso com vocês. Que bom, a gente vai tá postando em todas as redes sociais esse podcast, então você pode passar pra quem que você quiser. Show, vou compartilhar muito. E é isso, Assim que a gente gente. gosta, muito compartilhamento. Muito obrigado por acompanharem. O Hiperlink vai ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais também. Tanto quem está nessa bancada aqui, inclusive o João, quanto o nosso perfil do neurônio.spm, .br, que é nosso site, e o Instagram, que é neurônio.spm. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.